Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora vamos lá do outro lado, lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 4, o versículo 1 ao versículo de número 11. Está dizendo assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra nessa noite. Quando nós fazemos menção desses dois textos da palavra do Senhor, um do Antigo Testamento em Gênesis e outro no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, nós queremos enfatizar aqui a promessa de Deus no que diz respeito ao conceito da prosperidade. Embora pareça que o texto não tem nada a ver um com o outro, nós vemos primeiramente Abraão sendo chamado por Deus, um homem que outrora idólatra, distante da presença do Senhor, mas Deus o chama dentro de um projeto para fazer dele uma bênção, para o abençoar e abençoar toda a sua descendência. E quando nós pensamos e olhamos nesse aspecto, nós sabemos que, acima de tudo, o mais importante dos descendentes de Abraão é Jesus. Aquele que acima de tudo mostrou o caminho para a verdadeira prosperidade foi Jesus. E quando nós olhamos dentro desse aspecto, se você for ler a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele foi o mais bem sucedido em todos os aspectos, porque acima de tudo a sua vida era pautada pela espiritualidade, pelo propósito, pelo direcionamento de Deus. Você vê Abraão é conhecido como o pai da fé, e na verdade ele o é, porque ele é aquele que teve a convicção, a coragem de sair do meio da sua parentela, de sair do meio do seu meio, para poder ir para um lugar onde o Senhor ainda iria mostrar, que ele ainda nem sabia e nem o conhecia. Ele fez isso por causa do exercício da fé. E aqui, queridos, essa noite nós queremos tratar de um assunto, falando quanto à questão da prosperidade, justamente entendendo que esses dois homens são o equilíbrio necessário que nós precisamos para poder alcançar uma prosperidade na presença do Senhor. Abraão, porque é o pai da fé. Ele acreditou numa promessa de Deus, ele fez uma aliança com Deus antes do estabelecimento da lei. E a fé, segundo o que Paulo diz, ela vem bem antes da lei. E a fé, ela é importante, ela está acima de qualquer lei, porque é um exercício e a confiança em algo sobrenatural. Jesus é aquele que usa da palavra para poder vencer Satanás e a partir disso abrir o seu ministério, estabelecer todo um projeto que foi estabelecido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e para ser o filho excelente de Abraão, de maior excelência da sua descendência, e dar a condição para que todo homem
que aceita Jesus como Senhor e Salvador possa ter direito à herança eterna, à vitória eterna. Agora, eu gostaria de abrir um precedente quando nós falamos a respeito disso, porque nós temos uma preocupação, porque hoje há um conceito, uma ideia de prosperidade que está tendo no meio da igreja do Senhor Jesus, que pervertem justamente os dois conceitos que esses homens trabalharam e viveram sobre ele. A fé, que é importantíssima e nós não podemos perder de forma nenhuma, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. É nela que está firme a nossa esperança, o exercício da fé. O que nos reúne e o que nos faz estar aqui é justamente a fé. Porque nós acreditamos que Jesus nos salvou, que Ele nos libertou, somos prova viva disso, que Ele nos lavou e o Teu sangue foi derramado em favor de nós, e que Ele vai voltar para nos buscar, para nós morarmos no céu. Acreditar na pessoa de Jesus, naquilo que Ele viveu, naquilo que Ele foi, no sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, e que levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Um pecado que nós não tínhamos a condição de pagar, e Ele pagou com o derramamento do seu sangue. O conceito da prosperidade que se trabalha, ele trabalha justamente dentro do conceito de apagar essas duas ideias. A teologia da prosperidade, que não nasceu, ela nasceu nos Estados Unidos. Ela tem justamente esse perigo, e nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Para nós firmarmos esse assunto, e para você compreender o tanto que é importante o caminho que nós trilhamos dentro de um propósito bíblico, eu gostaria que você observasse comigo 3 coisas importantes que nós precisamos saber, antes de mais nada. Vai lá, abre sua Bíblia comigo lá em Salmo 90, versículo de número 2. Salmo 90, versículo de número 2. A Bíblia diz assim no Salmo 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Querido, Deus é eterno. Uma das coisas que nós nunca podemos esquecer é que Deus é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Ele é aquele que está depois de tudo, e tudo está na mão dele. Deus é eterno. E nenhum outro conceito, querido, pode ser o maior teólogo do mundo, pode usar os melhores argumentos do mundo, não pode tirar do nosso coração essa convicção e essa certeza de que Deus é eterno. Uma segunda observação que nós precisamos saber: Isaías 51, versículo 12. Abre a sua Bíblia lá, por favor. Isaías 51, versículo de número 12. Talvez eu poderia trazer uma palavra bem mais teológica, bem mais embasada, mas eu gostaria nessa noite nós trabalhássemos um pouco com alguns conceitos bíblicos. Isaías 51, versículo 12. Você achou aí? Amém? Diz aí, ó: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? O homem é mortal. Eu e você somos mortais. Eu e você somos limitados. Não conseguimos acrescentar um dia sequer à nossa vida. O dia que Deus determinar que esse será o dia da nossa morte, queira eu ou não, queira você ou não, nós vamos morrer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus eterno e eu sou mortal. No meu relacionamento com Deus,
E no favor que eu preciso de Deus, eu preciso compreender isso. Eu não posso dar ordem a Deus. Eu não tenho autoridade nenhuma e não vejo em nenhum lugar da Bíblia uma palavra que me dê autonomia para que eu possa dar a ordem a Deus. Vocês conhecem alguma? Eu não conheço. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Uma terceira, a Bíblia é a infalível revelação de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. Vai lá. Sei que vocês conhecem esses versículos todinhos, mas nós vamos usar um pouquinho mais aqui. Não faz mal você usar não, nem usar mais um pouquinho, né? Eu sei que você está lendo a Bíblia, que você já está bem adiantado, né? Já está lá na frente, já na leitura. Mas vamos ler essa parte aqui. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. Diz aí, ó: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Veja bem o que está dizendo no Evangelho de João 35, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. O próprio Jesus falando a respeito disso. As Escrituras não pode falhar, e ela não falha. Quantos têm a Bíblia aí? Levanta ela para mim, por favor. Ela é, queridos, a palavra de Deus. Passa ano, a tecnologia chega, a modernidade chega, mas essa aqui é a palavra de Deus. Essa aqui é a bússola que nos leva para o céu. E nós precisamos acreditar nisso. Por que eu pedi vocês para nós estarmos lendo isso aqui? Porque, irmãos, Satanás é astuto. Para você ver o tanto que ele é astuto, que ele não poupou nem o Filho de Deus. Ele tentou, justamente, nós lemos agora mesmo, a ludibriar Jesus. Ele tentou frustrar os planos de Deus, tentando passar, como diz outro, um migué em Jesus. Vou ganhar ele. Mas Jesus venceu ele pelo poder da palavra. E Satanás, em muitas circunstâncias, usou também o quê? Argumentos existentes na palavra para tentar vencer Jesus. E quando eu falo a respeito disso, nós falamos a respeito da questão da origem da teologia da prosperidade. Essa teologia, irmãos, ela surge mais ou menos por volta do século 17. Um homem de nome Phineas Parkhurst, porque na verdade não é da agora, é do século 17, século 18 que surge essa ideia. Um relojoeiro, um homem simples, que a partir de 1847 dedicou-se à cura de doenças por intermédio da mente. Ele era um curandeiro e hipnotizador, e ele negava a existência da matéria. Agora, se você for observar, esses conceitos são conceitos gnósticos, e a ideia do gnosticismo ignora a importância da carne e da matéria. Para eles, o importante é apenas a alma, o espírito. Você podia fazer o que você quisesse com a carne, porque não fazia diferença nenhuma, pastor Josadá. Se o senhor sentisse desejo de se relacionar com qualquer outra pessoa, você podia relacionar, porque não tinha problema, porque a salvação dependia apenas da alma. O corpo você podia fazer dele o que quiser, se relacionar com quem quiser, usar da forma que você quiser. Quando você pega a ideia
ele vem de longe, esse homem, e tenta introduzir essa ideia. Ele fala que os problemas do ser humano, o problema do pecado, o problema do sofrimento, das enfermidades, queridos, está apenas na mente, só na mente. E esse trabalho que ele começou a desenvolver, e alguns acreditaram muito nesse trabalho, foi a partir daí que surgiu a fundação da ciência cristã. É outra especulação de grande proporção nos Estados Unidos, e que acabou depois se tornando uma das fortes armas de Kennedy Reagan. Eu não sei se alguns de vocês já leram os livros aqui de Kennedy Reagan. Ele trabalha o conceito da confissão positiva. Se diz evangélico e fez um livro justamente também trabalhando esse nome da confissão positiva. E isso é um perigo muito grande. Esse negócio de eu achar que eu sou, que eu posso e que eu faço é perigoso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quando nós pensamos assim, querido, nós podemos entrar em algumas filosofias que tem por aí, que o que eu confesso, eu possuo. E isso é perigoso, porque isso frustra a vida de muito crente. Tem muito crente por aí com problemas sérios por causa disso. Eu declaro, eu possuo, eu rejeito. E quando se entra por esse caminho, corre-se o risco de não compreender um propósito maior que Deus tem nas nossas vidas. Você já imaginou se fosse assim mesmo? Eu vi um rapaz uma vez aqui na livraria Primícia. Eu fiquei assim olhando para ele, eu não falei nada para ele não, mas ele deu vontade de dar uns cascudos nele, sabe? Ele leu um livro, ele até falou o nome do autor, eu não lembro mais, mas ele falou assim que o livro era bom demais. E lá no livro, lá dizendo que em um certo lugar ele leu lá assim, que ele tinha que exercitar a fé dele, que Deus tinha dado autoridade para ele. E nessa de exercitar a fé, a autoridade, ele falou assim: rapaz, eu comecei a exercitar minha fé, pus em ação. Eu peguei Deus e encostei ele na parede e determinei, falei assim, hein? Olha só um problema sério aí. Irmão, ele falou com tanta convicção que quase que ele me convence. Eu peguei, ajoelhei, encostei Deus na parede e determinei. Falei assim, Jesus. São, irmãos, fagulhas dessa doutrina que nós precisamos tomar cuidado. Conhecendo eu uma pessoa que tem uma livraria evangélica, não é a Primícia, é uma outra, eu falei para ela assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os livros que você mais vende aqui? Você vende muita Bíblia? Mais ou menos. Você vende muito esses livros assim que são mais doutrinários assim? Não. Quais são os livros que você mais vende? São os livros de autoajuda. É isso que nos ajuda a manter aberto, porque toda hora tem alguém procurando aqui um livro de autoajuda. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque no nosso meio que nós vivemos hoje, nós temos uma preocupação séria, porque as pessoas estão envolvidas com isso e às vezes nós estamos fazendo parte desse meio e confessando essa doutrina que não é uma doutrina bíblica e usando ela muitas vezes. E nós precisamos tomar cuidado. Nós achamos às vezes muito mais fácil ler um livro desse do que ler a Bíblia. Nós achamos muito mais fácil às vezes usar a expressão eu tomo posse, do que de repente ter que pagar o preço de oração para realmente tomar uma posse segundo o propósito de Deus. E temos que tomar cuidado. Olha que os principais ensinamentos da teologia da prosperidade: a divinização do homem. Acreditar, irmãos, que nós somos divinos. Você viu?
Teve um congresso esses dias para trás, aí, eu acho que há 2 anos atrás, dos jovens, e alguém veio me contar assim que ficou indignado com o pastor que pregou lá, porque disse que o pastor pregou o seguinte: mandou os jovens bater no peito e falar assim que o jovem tinha que andar de nariz empinado. Falou: crente tem que andar de nariz empinado, sou filho do rei, nós também somos Deus, e mandava bater no peito. Eu falei assim: olha só o que o povo está ensinando para os nossos jovens. Você sabe o que eu fico preocupado com isso? E pastores, nós devemos também nos preocupar com isso, porque nós é que formamos a geração futura da igreja. Aí às vezes nós ensinamos uma situação, uma besteira dessa aí, irmãos, e aí acabou. Aí depois a gente quer cobrar deles, mas vai cobrar de que jeito? Que às vezes fomos nós mesmos que ensinamos, pastor João. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pregamos. Esses pregadores da teologia da prosperidade, irmãos, eles não estão preocupados com a alma das pessoas. Eles estão preocupados com o que isso pode render. E isso é muito sério. É muito fácil de repente eu chegar, igual na situação que eu estou aqui com os irmãos hoje, e pregar uma palavra para daqui a pouco fazer vocês pularem, chorarem, dar glória a Deus. Eu falar assim: ó, Deus vai te prosperar. Prepara, levanta a mão, está chegando uma unção quentinha do céu. Essa unção vem acompanhada de um carro novo, uma casa nova. Prepara, está chegando, está vindo aí, está perto, é agora. E às vezes começar a pular aqui, aleluia, aleluia. Aí a gente sai daqui, irmão. Você pula, você grita, faz uma série de coisas, mas quando sai daquela porta ali para fora, ali está oco, está vazio, não acontece nada na sua vida, não tem transformação, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, fica na mesmice. A única coisa que você vai sentir de diferença é seu bolso vazio, porque o cara te empolgou tanto, depois ele pediu uma oferta, você deu, ele tem um CD para vender lá fora, você tirou do bolso e comprou 2, 3 CD, falou: vou comprar para poder evangelizar, vou dar para um amigo meu também. Dependendo do cidadão, se ele pedir o relógio, você tira o relógio e dá para ele. Se pedir o sapato também você tira, com muita alegria, pode levar. Nós precisamos acordar um pouco. Nós estamos num ano de avivamento. E eu acredito muito bem que Deus quer prosperar os irmãos que aqui estão e aqueles que também não estão. Só que a prosperidade de Deus, ela tem um princípio, e esse princípio é um princípio espiritual. E é tão interessante quando nós falamos a respeito disso, porque olha, ele pega justamente o que? O Salmo 82, versículo 6, que fala que nós somos deuses, né? Eles trabalham em cima disso, nós somos deuses. Coisa boa, né? Se eu fosse Deus, irmão, eu vou contar uma coisa para você, eu já tinha fulminado no mínimo uns 40. Se você fosse Deus, dependendo de se você tivesse com raiva de mim, tadinho de mim, eu já não existia mais. Você quer falar para mim, se você fosse Deus por um dia, você não ia fazer algumas coisinhas diferentes aí? Hein, Natiele? Já imaginou se você fosse Deus? Pensa. O contexto lá que fala que nós somos deuses, queridos, está se referindo a uma história, a consagração de homens no Antigo Testamento, que o próprio Deus determinou para que eles pudessem julgar sobre Israel. Eles eram deuses no sentido de serem juízes, julgadores, mas quem era o soberano e quem mandava e direcionava era Deus. Não tem nada a ver a ideia de falar que nós somos pequenos deuses, não é essa a ideia. Isso reforçado, se depois você quiser ver, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16 a 17. Deus determinou homens para poder direcionar o seu povo, e esses homens é como se fossem pequenos deuses. Por quê? Porque Ele determinou e estão sob a autoridade dEle. Abre lá a sua Bíblia para você dar uma olhada lá comigo, vamos lá. Se você encontrar algum cidadão depois por aí que começar a falar isso para você, fala assim, a Deuteronômio, capítulo de número 16. Ou melhor, desculpe, capítulo de número 1, irmãos. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha aí, ó.
Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai juntamente entre homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Nomeação de auxiliares e de homens para poder servir a causa de Deus. É nesse sentido que o termo está sendo usado, não é no sentido de ser deuses, não. Se você for ler lá o Salmo 82, você vê o que vem antes da expressão da palavra lá, nós somos deuses, você vai ver que lá em cima, quem está falando é o próprio Deus falando dessa circunstância, da condição que esses homens são deuses, são juízes, são homens que julgam a causa de Deus. São homens que são equilibrados e honestos, não é no sentido da autonomia de eu falar que eu sou Deus, então eu posso determinar as coisas, e eu falo e as coisas acontecem, não. É aqui que eles começam a basear, na divinização do homem. A Bíblia diz que o homem é pó e é como erva. Quer ver? Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, vai lá. Eclesiastes 3, 20. Está silêncio hoje, né? Hoje não tem barulho. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Olha aí, Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Todos. Se nós fôssemos deuses, por que isso aconteceria conosco? Deus não morre. Deus não morre. Isaías capítulo de número 40, versículos 6 e 7. Olha aí. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que é de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E nós não somos como a erva? Tem muitos aqui que já estão com ruga no rosto, já foi esticadinho. Tem muitos aqui que o cabelo está caindo, já teve muito. Tem muitos aqui que está gordinho, meu irmão, já foi magrinho. Tem muitos aqui que está de cabelo branco, embora esteja pintado o cabelo, mas na verdade, nós sabemos que no fundo é branco. Isso é sinal de que aqui nós somos como a erva. Já fomos enxutinhos, sequinhos, agora estamos murchando. Está todo mundo murchando. Não tem jeito. Mocidade, cadê vocês? Faz assim com a mão, por favor. Não preocupa não, vocês vão murchar. Ai. Só se Jesus voltar, porque se ele não voltar, com certeza vocês vão murchar, viu? Não tem jeito não. Se não morrer antes, mas o nosso destino não tem jeito, irmãos, vai murchar mesmo. Porque se você fosse Deus, se eu fosse Deus, nós não queríamos ter cabelo branco, nós não ia querer murchar. Eu queria ficar sempre esbelto. Os pastores que aqui estão, todo mundo que está aqui, você acha que ia querer ter barriguinha, irmão? Todo mundo ia querer estar com a barriguinha, uma barriguinha de tanquinho, pastor José, todo mundo alinhado. Mas queridos, não tem jeito não, e não dá para entrar nessa ideia, nesse conceito. Mas tem pessoas que estão entrando nisso, estão querendo determinar coisas que não existem, e leva o homem a achar que ele é Deus. E quando o homem começa a achar isso, ele começa a entrar pelo caminho do egocentrismo, o caminho da hipocrisia, o caminho da falsidade, e isso é perigoso. Desvirtua-se do caminho verdadeiro da fé. Você sabe quais são as consequências quando isso acontece?
Primeiro, eu falo da vida da igreja. Eu vou começar daqui de cima, de nós aqui, ó. Já que é daqui que sai o fogo, então nós vamos começar daqui, de nós aqui. Na realidade que nós vivemos hoje, o profissionalismo ministerial e a espiritualidade mercantil, pastores e candidatos a pastores começam a olhar para a situação achando que isso aqui, querido, é algo rentável. Que está aqui em cima é bom porque dá muito dinheiro. O que você quer ser? Eu quero ser pastor. Por quê? Porque pastor dá dinheiro. Você lembra do fulano? Não tinha nada na vida, agora ela está andando de carro zero. Não tinha nem onde cair morto, agora a casa que ele tem. Os filhos dele estudam em colégio bom. Ser pastor? Eu vou ser pastor. É melhor do que qualquer outra profissão. O pastor é visto como um profissional liberal e não como um ministro de Deus. Ele não mais pastoreia, mas gerencia a igreja. É diferente. A maioria das igrejas neopentecostais está trabalhando mais ou menos dentro desse naipe, nesse sentido. Eu estava olhando na internet hoje, dia 27 de janeiro passado agora, tinha um anúncio no jornal que dizia assim, lá na região do Paraná: precisa-se de pastor evangélico para dirigir a igreja. Aí um comentarista lá de uma rádio, lá, um locutor da rádio viu aquilo, aí ele foi lá e ligou para especular, para saber. Ele falou assim: vem cá, como é que é esse negócio? Ele apresentou as credenciais que ele tinha, que era evangélico, que tinha formação em teologia, e que era bom nisso. Aí ele falou assim: para qual cidade? Aí falou o nome da cidade, falou assim: mas compensa, a cidade lá é rica. A cidade é rica, lá é muito bom, compensa. E duas igrejas, ele pediu preferência, de preferência que fosse duas igrejas. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, irmãos, mas duas igrejas eles citaram. São duas igrejas que estão fortes aí na mídia aí. Ele falou: tem que ser de uma dessas igrejas. Se for de uma dessas igrejas serve, se não for, não serve. Sabe como é que é o nome da nova igreja que estava surgindo lá, que estava pedindo o nome desses pastores? Igreja Global do Poder de Deus. Essa era global. Então você vai vendo como é que as coisas vão surgindo, e qual é a consciência, qual é a ideia que as pessoas têm de pastor, do que é entrar no ministério, e essa responsabilidade pesa sobre nós. Eu tenho certeza que os irmãos aqui não estão pensando nisso, mas se alguém que estiver pensando, querido, que trabalhar na obra, ser pastor, é uma questão de profissão, tira o cavalinho da chuva. Deus não nos chamou para isso. Nós não somos profissionais de púlpito. Nós temos que acreditar que a nossa chamada é uma chamada verdadeira, que Deus nos chamou para cuidar de um rebanho, e o rebanho é de Deus. E nós não somos profissionais de púlpito, mas nós estamos aqui para pregar a palavra e para conduzir esse rebanho ao céu e entregar na mão do nosso Senhor. Se você é jovem, se você é irmão, tem a intenção de entrar no caminho do ministério, entenda uma coisa: o ministério é um caminho difícil, é um caminho árduo, mas é um caminho recompensador, e não existe nele promoção. Não existe. Não tem plano de carreira, não é eu vou chegar agora, eu sou diácono, daqui 2 anos depois eu vou para presbítero, e depois mais 2 anos eu vou para evangelista, e daqui a pouco, rapidinho, eu estou lá em cima, eu sou pastor. Aí, meu irmão, eu vou arrebentar a boca do balão, porque o dinheiro vai cair de monte. Não. Infelizmente nós temos pastores que começaram bem, mas estão mal. Nós não temos o direito de julgar, e eu não quero aqui julgar, porque quem chamou foi Deus. E eu tenho dito em muitos lugares que Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar deles, porque Ele chamou, Ele conhece o valor da chamada, a capacidade desses homens. Agora, se esses homens corromperam, o problema é deles com Deus, e Deus vai cuidar no devido tempo, na hora certa, do jeito certo. E nós não temos que estar preocupados em estar falando de A ou de B, mas sim pregando a palavra.
igual nós nos reunimos aqui domingo aqui, Deus nos abençoou com mais de 27 almas salvas. Se nós estivéssemos preocupados em ficar falando da vida de A ou de B, o trabalho não tinha acontecido e essas almas não tinham sido salvas. Quando essas coisas começam a acontecer, querido, a igreja está sendo vista como algo lucrativo. Não há amor pelas almas. E Paulo escreve a Timóteo juntamente o contrário deste conceito, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você sabe o que significa a palavra altercações? Ação ou efeito de altercar, ou seja, bater boca, contestar, disputa, contenda. Nunca, querido, na história da igreja, como nos dias atuais, você vê tantas pessoas batendo boca com tanto pastor, irmão, que vergonha. Eu fico triste. Se você entrar na internet, você vai ver, é fulano de tal, que é famoso, que é grande teólogo, conhecedor, está batendo boca com o outro batendo boca com o outro. Enquanto isso, tem muitas pessoas aí indo aos montes para o inferno. Cada pastor quer ser mais inteligente que o outro, quer mostrar o podre do outro. Irmão, quem é que está nessa terra aqui que não peca, que não erra? Nós temos que sair desse foco. Porque o interesse deles, na verdade, por incrível que pareça, irmãos, não está no reino, não. É derrubar o outro, porque se ele derruba o outro, ele conquista uma multidão pública daquele outro. E se ele conquista, a renda dele aumenta. Infelizmente, essa é a verdade. Por que não vai para falar de evangelho, de salvação, de libertação? Falar de cura, de milagre, segundo a palavra de Deus, é melhor do que ficar falando, aproveitando o espaço para poder falar do outro. Enquanto isso acontece, querido, o que poderia ser aproveitado, que é o calor, a presença da mídia para evangelizar, está às vezes causando vergonha em muitas circunstâncias. Que pena que as coisas estão assim. Precisamos observar isso. Começa-se com essa consequência dessa teologia da prosperidade, essa ideia equivocada, a ideia do narcisismo e do hedonismo. O narcisista é aquele que só pensa em si mesmo e nunca nos outros. O hedonista é aquele que vive em função dos prazeres. Essa é uma realidade, é uma problemática nos nossos meios hoje, porque tanta traição que está acontecendo, tantas coisas esquisitas no meio da igreja, do povo de Deus. Marido que trai esposa, esposa que trai marido. Incesto. Pessoas que dizem que acabou o amor. Irmão, como é que acaba o amor de uma hora para outra? Depois de velho, larga a esposa, larga o esposo, meu Deus. Jovens se envolvendo em situações complicadas, difíceis, irmãos. Hedonismo, narcisismo. Pastores, membros de igreja que fazem as coisas em favor de alguém, abraça alguém, dá um tapa nele, assim, ó, dá um abraço nele, mas a intenção é por quê? Porque ele sabe que ele fazendo aquilo, daqui a pouco ele vai receber algo em troca. Ele não faz com sinceridade. Ele abraça porque ele sabe que ele abraçando e sorrindo para essas pessoas, daqui a pouco ele tem alguma coisa em troca. Querido, o reino de Deus não é assim. Está igualzinho político. E quando eu digo político, é político sem caráter. No tempo da política, abraça todo mundo, sorri com todo mundo, né? Aponta para você, até fala que eu sou o cara. Mas depois que passa a política, meu irmão, PT, saudações, tchau para você. Tá nem aí. Tem pastor que é desse jeito. Ele tem carisma, mas não tem caráter. Tem membro que está ficando desse jeito por causa dessas ideias. Ele tem carisma, tem todo mundo perto de si, mas não tem caráter. Está fazendo as coisas apenas para receber alguma coisa em troca. Eu quero dizer uma coisa para você:
Meu Jesus, o seu Jesus foi, morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por mim e por você. E o que foi que ele pediu em troca? Até porque o que é que nós tínhamos para dar ao Filho de Deus? Não tínhamos. E na verdade, em relação à soberania e ao poder que ele tem, nós ainda não temos nada para dar em troca. Mas ele morreu por mim, morreu por você. Deu a vida dele. Você sabe como? Por amor. Por isso que João 3,16 é a máxima. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a nossa maior riqueza começa num conceito e numa realidade espiritual, que quem quer prosperar, querido, precisa ter guardado no seu coração e na sua mente essa verdade. Porque essa verdade nos coloca justamente na condição que Deus quer, reconhecendo nós em relação a Ele, que Ele é Senhor, e nós somos filhos, e nós somos servos, e sem Ele nada podemos fazer. Eu não posso chegar aqui e falar para você, meu querido, só falta agora você levanta agora a tua mão direita para o céu, que se você levantar a sua mão direita para o céu, você vai ser abençoado. Não, irmão, não. Se você não estiver orando, se você não estiver na presença de Deus, você pode levantar a mão esquerda, pode levantar a direita, pode levantar o pé, pode levantar os pés e as mãos tudo junto, até quem sabe levitar, não vai resolver. Não adianta. E nós temos tentado fugir disso, mas a gente fica tão envolvido com esses negócios que daqui a pouco até a gente está fazendo. Mas no fundo, você sabe que é porque você está preso. Você entra num sistema, querido, de cultura. Isso entra no meio da igreja, assim, entranha no nosso meio assim. Até para a gente, às vezes que não acredita nessas coisas, de vez em quando parece que fica difícil você sair disso. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso não tem trazido muita alegria para nós. Aí começam os modismos. E quando os modismos começam a aparecer, querido, nós começamos a perder os nossos ideais. Os crentes são transformados em consumidores e acabam se esvaziando dos ideais do reino de Deus. E acabam entendendo que tudo é possível nesta terra, não tendo a necessidade de buscar o perfeito estado eterno. Irmãos, fala para mim, quantos aqui acreditam na volta de Jesus? Quantos acreditam? Pois é, mas tem gente por aí que não acredita mais não, viu? Eles esperam apenas nessa terra. E a Bíblia diz que se nós esperamos apenas por Jesus e esperamos apenas pelas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não acredita mais na escatologia que Jesus vai voltar para buscar um povo seu zeloso de boas obras. Está na igreja porque é gostoso, é bom, é light, todo mundo me trata bem. Direto tem festa, tem comelança, né? Porque o povo de Deus, graças a Deus, é bom, é farto em comer, né? Ontem mesmo nós estávamos numa janta que eu vou contar para você. Que coisa boa, estava gostoso, viu? Né, pastor J. Aides? Uma comidinha boa. Mas não é só isso não, irmãos, isso passa. Nós temos que batalhar, correr atrás, realmente nos profissionalizar. Mas nós temos que saber que isso aí, querido, tudo vai ficar para trás. O carro bonito que a gente tem, a roupa de grife que nós usamos, o perfume importado que vocês têm, tudo vai ficar para trás. É por isso que a Bíblia diz que o melhor é você estar no velório do que você estar num banquete. Você sabe por quê? No velório você vê o fim de todos os homens. No velório você vê realmente que o homem não vale nada. Você vê a situação dele, ele já esteve vivo, agora olha lá, está morto. O dinheiro dele não salvou ele. O dinheiro dele não restaurou a vida dele. O carro dele ficou para trás, a casa ficou, a conta no banco ficou, tudo ficou para trás. Prosperidade sem Deus não adianta nada. Eu posso ter o dinheiro que for no mundo,
Salomão recebeu a sabedoria de Deus. Era um homem rico, mas ser rico não impediu dele fazer as besteiras que ele fez. Meteu o pé pelas mãos. Até a sabedoria a gente tem que saber como usar ela. Posso ser inteligente que for, mas se eu não souber usar, eu perco o direcionamento do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: o Senhor também diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Vamos lá. Você quer saber agora qual é a realidade de uma pessoa próspera segundo a Bíblia? Prepara a sua Bíblia aí agora, para nós podermos observar. Esse conceito de teologia de prosperidade que está aí, sai fora dela. Isso que muitos programas televisivos têm ensinado aí, e até muitas Assembleias de Deus, infelizmente, têm entrado nesse caminho, sai fora. Como diz aí uma música que os jovens gostam aí, ó, chuta que é laço. Sai fora. Se a prosperidade não começa de um conceito espiritual, dentro da vontade, dentro do direcionamento de Deus, o caminho dela vai ser ruína. Vamos lá. A realidade de uma vida de uma pessoa próspera segundo a Bíblia. Uma pessoa próspera tem carências. Olha só para você ver. Quem é próspero, irmão, tem carência. Engraçado isso, né? Teologia da prosperidade fala que quem prospera, quem está realmente firme no Senhor, não sofre. Eu vou pedir aos meus companheiros que quando nós tivermos uma ministração, pastor Josué, eles não mexem nesse negócio, não. Semana passada foi do mesmo jeito, né? Hã? Ah, está programado mesmo aqui, ó. Uma pessoa próspera tem carências. Você quer ver a pessoa próspera, o retrato da pessoa próspera? Mateus capítulo de número 5. O menino subiu ali, não quer dizer que está na hora de terminar não, viu, irmãos? Subiu só para fazer o fundo musical para nós. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 2. E ele passou a ensiná-los dizendo, Jesus ensinando, Jesus está ensinando. Prosperidade, dentro da ideia que nós temos, irmãos, é para aquele que entra dentro do reino de Deus, e segundo a Bíblia, segundo a palavra, é dentro do direcionamento do Senhor. E Deus ensinou o caminho da prosperidade. Foi a primeira coisa que ele fez, mas ele inaugurou abrindo aonde? Nas bem-aventuranças. Olha, capítulo 5, versículo 2, diz que ele passou a ensiná-los dizendo, olha lá o versículo de número 6, para você ver o que ele diz. Olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, o crente é honesto, não é? Ele anda correto, não anda? Crente que é crente anda correto, não anda? É honesto, ou não? Hã? Tem que ser, né? Não dá cheque sem fundar, irmão. Hã? Não dá cano no mercado, não. Compra e paga. Não é? Não mente. Ou mente? Não, tem pôr em mim. O povo está difícil sair. Você sabe por que ele é bem-aventurado? Porque a justiça desse mundo é falha. Ela é mentirosa, ela é grotesca. E ele não se satisfaz com isso. Ele está sempre indignado, esperando uma nova justiça. Mas uma justiça que ele sabe que não vem do mundo, porque ele espera da justiça de Deus. A justiça que ele precisa, ele não busca apenas os trâmites legais da secularidade, ele busca na presença de Deus. Porque ele sabe que em muitas circunstâncias a justiça do homem falha, mas a de Deus não falha.
Ele tem fome pela justiça que é íntegra, e que é reta, e que é verdadeira. E quem tem essa justiça? O homem não tem. Nenhum homem jamais teve. Quem tem é apenas Jesus Cristo, o justo de Deus. É por aí que começa o caminho de quem é próspero. Eu te aconselho nessa noite, se você está na contramão da vida cristã, na contramão do conceito bíblico, se você está devendo, se você não quis pagar, se você de repente está dando cano, se de repente você está numa situação igual essa, eu convido a você a dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que mude a sua situação, para que a justiça dele, a sua fome de verdadeira justiça, seja saciada por ele, pelo poder e pela presença do seu Santo Espírito. Uma pessoa próspera é uma pessoa que lamenta. Lamenta o quê? As mazelas desse mundo, a situação que nós passamos. Olha aí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você acha que ele chora por quê? Só por causa da situação dele? Não, irmão. Ele chora por causa da situação, da dificuldade que o irmão também está passando. Ele chora porque ele gostaria de ver todo mundo bem, não é só ele não. Ele chora porque ele sabe que ele quer e deseja ajudar mais um pouquinho. E é por isso que ele chora pedindo a Deus graça, para Deus abençoar e prosperar ele, para que ele possa ajudar outro. No mundo que nós vivemos, esse contexto globalizado que nós estamos, aonde, querido, é feito diferente. Se eu puder, eu passo por cima de você, eu atropelo, e você sai da minha frente, e não estou nem aí para você. Se você está na situação que você está, porque você foi incompetente, você foi ignorante, você não deu conta. No mundo, na vida do crente, não é assim. O meu coração tem que ser um coração diferente. Tem que ser um coração que ama, um coração que chora, um coração que deseja que a mesma coisa que aconteça comigo também alcance e aconteça com meu irmão. Se eu sou abençoado, desejar profundamente que meu irmão também seja abençoado, e se possível até mais do que eu. De ver o meu irmão recebendo, e quando ele receber, eu também chorar de alegria e de satisfação, porque ele recebeu, irmãos. Não é olhar de canto, de rabo de olho e falar assim: meu Deus do céu, ai que inveja. E não é questionar a Deus: por que ele recebeu e eu não? Ele é mais bonito que eu sou mais inteligente, eu sou melhor. Irmão, isso não cabe na vida do crente que realmente é um crente próspero. Uma pessoa próspera é santa. Santa por quê? Porque é separada de quê? Do mundo, do contexto da verdade do mundo. Ele pensa diferente, ele age diferente. Olha aí, Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele vive uma vida de santificação. Ele tem prazer na casa do Senhor. Ele tem prazer de falar com Deus. Ele ouve Deus falando com ele e dá ouvidos à voz do Senhor. Tem pessoa por aí que Deus pode até usar o megafone, queridos, que ele não está nem escutando mais. E aí está perdendo muita coisa. Mas está perdendo por quê? Porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Saiu do contexto da bem-aventurança. Uma pessoa próspera é virtuosa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, irmão, não é ser sonso não, mas ser manso é ser tardio em irar, é pensar duas vezes antes de falar, é saber agir. Você é manso? Você é manso, irmão? É, irmão? Fala, irmão, você é manso? Uai, pastor, uai. Não vou nem pedir assim para levantar a mão, senão vai dar problema, né, irmão? Nós precisamos aprender a ser mansos. Nós precisamos aprender, porque isso, querido, acarreta para nós a abertura do caminho para a prosperidade. Talvez você não está prosperando porque você não é manso, você não sabe esperar, você é impaciente, você fala demais, não conta até 10.
Aí, pastor Josué, não tem jeito. O que vem na mente fala, irmão, depois que sai, acabou. Depois que sai, já era. Pode ter certeza que o resultado vem. E nós precisamos aprender a ser manso. Uma pessoa próspera promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero ter o prazer de alguém olhar para você e falar assim: ó, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Promove a paz. Eu sei que existe algumas pessoas por aí, graças a Deus, da Vila Nova não existe. Crentes que se morder na língua vai morrer envenenado. Morde na língua e já cai estribuchando, querido. Porque a língua anda cheia de veneno. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não puder ajudar, então também não atrapalha. Seja um pacificador. Se alguém chegar falando alguma coisa para você sobre alguém, desvie do assunto, procure um outro caminho. Seja um pacificador. A igreja precisa de homens e de mulheres que sejam pacificadores. Não de quem põe a lenha na fogueira. Esse tipo de fogueira não é de Deus não, irmão. Esse fogo é fogo estranho. Precisamos ser pacificadores. Se a sua fala não vai somar, então não fale. Desvie o furor. Esse é um outro precedente que abre caminho para prosperar. Você acha por que muitas pessoas não estão prosperando? Você acha que é porque Deus não quer? Você acha que porque não é vontade de Deus? Você acha que é porque Deus esqueceu de você? Não, pelo contrário, você é que se esqueceu de olhar e observar a palavra de Deus e a vontade do Senhor. É que muitas das nossas atitudes não estão condizendo com a vontade de Deus. Uma pessoa próspera também sofre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava digitando essa parte aqui, eu estava lembrando, irmãos, você não precisa preocupar não. Se você está sofrendo por amor à causa, porque você é fiel a Deus, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o sofrimento passa, daqui a pouco ele vai passar, mas a bênção e a vitória que Deus tem para você, ela é muito grande. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está pensando que você está chorando, o povo está te tacando pedra. Meu Deus, porque eu estou acontecendo, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, eu estou andando no seu caminho e nada está acontecendo. Irmão, anda mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, porque a sua vitória está chegando. A vida do crente é isso mesmo. Não tem jeito. Mas vamos continuar marchando firme, porque Deus está te prosperando. Não é a prosperidade conforme eles dizem por aí, não é pela confissão positiva, é pelo exercício da fé, da confiança na palavra, do propósito, da promessa de Deus. Se você acreditar nisso, você pode ter a certeza que dentro da vontade dele, Ele vai te prosperar. Mas não pense em prosperidade apenas em sentidos financeiros não, querido. A riqueza de Deus para a nossa vida vai muito mais além do que o material. É algo de excelência, é algo espiritual. Temos que aprender a pedir a Deus apenas a condição e o limite que nós possamos continuar fiéis a Ele. Eu não quero mais do que a possibilidade que Ele possa me manter fiel a Ele. Irmão, eu não quero. Eu não quero. Nós precisamos compreender isso. E algumas pessoas largaram, tem algumas pessoas que fazem umas campanhas por aí que eu vou contar para você, irmão. Não é uma questão de crítica, mas algumas pessoas fazem campanha de portas abertas. A pessoa tem muita coisa, ele está querendo mais. Mas você está achando que ele quer para ajudar o próximo dele? Não é não. Ele quer para ele gastar nos próprios deleites dele mesmo.
Não é para ajudar o próximo. O próximo que se exploda, o próximo se vira. E nós precisamos compreender. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A verdadeira prosperidade se caracteriza pela solidariedade e por aquilo que somos. A verdadeira prosperidade se revela na espiritualidade. A verdadeira prosperidade está associada ao trabalho. A verdadeira prosperidade é uma retribuição da obediência a Deus. E a verdadeira prosperidade é o resultado do agir soberano de Deus. O crente que quer realmente ser próspero tem que estar totalmente, plenamente nas mãos do Senhor. Deixar que Ele conduza. Quero fazer uma oração com você. Pedir a Deus que possa te abençoar. Cadê a irmã Rosana? Uma diaconisa, irmã Rosana. Quer, irmã Rosana, para louvar o nome santo do Senhor? Se prepare aqui para você louvar o nome santo do Senhor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Após essa oração, queridos, nós vamos estar tirando uma oferta para ajudar a Casa de Recuperação a andar na luz. Mas eu quero orar com muita sinceridade, sabendo que Deus vai estar abençoando a sua vida. E a prosperidade de Deus virá sobre a sua vida conforme a palavra e a vontade dEle. Amém? Agora você pode levantar sua mão direita comigo para os céus? Agora pode. Apenas como um gesto. Isso não quer dizer, querido, que por causa que você levantou a mão, Deus está obrigado a te abençoar, ou que isso é o gesto determinante da bênção e da vitória de Deus. Não, é uma forma, é uma maneira de nós estarmos realmente usando a nossa credibilidade, entendendo que Deus está abençoando e vai abençoar a tua vida. Amém? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Uma noite, Pai amado, de uma palavra mais serena, mas que tu, ó Pai amado, eu tenho a certeza de estar trabalhando no meu coração e no coração dos teus filhos que aqui está. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa prosperar, ó Pai, o pai de família, a mãe de família, o jovem, a jovem. Que o Senhor possa abençoar, ó meu Deus amado, acima de tudo espiritualmente, fazendo de nós, ó Pai amado, conforme a tua vontade, conforme, ó Deus amado, aquilo que tu realmente desejas e queres. Reconhecendo a nossa condição e a nossa posição em relação ao Senhor e em relação ao nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, se essa palavra é uma palavra que veio do teu coração, eu peço a ti, meu Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Pai amado, abrindo as portas de emprego, abençoando, meu Deus amado, trazendo saúde física e espiritual, trazendo alegria e paz no coração, e o desejo e o amor, ó Pai amado, pelo nosso próximo. Na medida que o Senhor possa, Deus amado, nos abençoar e prosperar, que nós possamos investir na vida do nosso irmão, dando a ele a condição e a possibilidade também dele prosperar e crescer conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, meu Deus. Nós oramos, ó Pai amado, nessa noite e ministramos a bênção na autoridade que o Senhor nos concede, Deus amado, em nome de Jesus, no nome santo do Senhor. Aleluia.